Oi, eu sou a Ariana Menck e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. A arte é uma presença antiga. Antes mesmo da escrita, o ser humano já desenhava, gravava formas nas pedras, pigmentava cavernas, inventava imagens para contar histórias. Como se sempre tivesse sentido que quando as palavras não bastam, é preciso criar outro jeito de dizer. A arte é isso, um jeito profundo de dizer sem dizer. Uma linguagem que nos toca antes mesmo de fazer sentido. E talvez por isso ela seja tão difícil de definir e muito mais fácil de sentir. Mesmo assim, por muito tempo nos fizeram acreditar que a arte era um privilégio, que era coisa de elite, de quem entende, de quem tem repertório. Mas a arte nunca pertenceu a um só grupo. Ela nasce onde houver emoção, onde houver a tentativa humana de transformar o mundo em gesto. E é urgente que ela volte a ocupar esse lugar, o de ferramenta cotidiana. Em uma pesquisa de 2020, revelou-se que 44% dos brasileiros nunca pisaram em um museu e 29% nunca viram uma peça de teatro. A arte foi afastada do povo, mas ela é do povo. Ela é o povo. Ela é espelho, é memória, é identidade. Ela é marco temporal. Quando bem vivida, a arte educa, transforma e até cura. A Organização Mundial da Saúde já reconhece o seu impacto direto na saúde mental, no alívio da ansiedade e na recuperação emocional. E não só isso. Crianças que têm contato contínuo com as experiências artísticas desenvolvem mais empatia, atenção e criatividade, habilidades essenciais para a vida. A arte, quando acessível, nos devolve a nós mesmos. Nos lembra de que sentir é potência. E é por isso que hoje eu recebo aqui uma pessoa que é pura potência, Maria Eugênia Clemente, a GG para mim, artista plástica, comunicadora, pós-graduada em inovação social, apaixonada por arte, design e arquitetura brasileira. Criadora do curso Códigos da Arte, onde convida a gente a enxergar o mundo com olhos mais atentos. A GG acredita e defende com coragem que arte é para todos e que os impactos em cada pessoa são particulares porque a magia acontece quando a arte encontra o que carregamos dentro de nós. Que ela está nas ruas, nas casas, nas roupas, nos pratos, nas músicas que nos atravessam. E talvez esse seja o maior código de todos, entender que a arte não está só nos museus, mas no cotidiano. Que a arte não é um luxo, mas uma necessidade. Bem-vindos ao episódio de hoje, para não passar em branco, a arte. Bem-vinda, Gigi. Ai, amiga, obrigada por essa apresentação. Que coisa mais linda. Eu estou muito honrada de você estar aqui. E acho que é um privilégio para todo mundo que está ouvindo agora, de ter um pouquinho desse gosto que é trocar com você, que é uma pessoa que tem esse olhar tão sensível assim, para a vida e que, né, não me surpreende que tenha essa arte como uma coisa vital mesmo para sua vida. E eu quero saber o primeiro lugar que a arte ocupa na tua vida. Bom, antes de começar, eu queria só, amiga, dizer o quanto eu sou sua fã, o quanto eu estou feliz com esse convite, profundamente emocionada de estar aqui com você, Também. de verdade. E, bom, que lugar a arte ocupa na minha vida? Eu me formei em artes plásticas, então, naquela época, né, quando você é adolescente, você não sabe muito o que quer fazer, acabei prestando para várias coisas e acabei passando numa faculdade que eu não queria cursar, que era Direito. E aí, eu, diante daquela notícia, eu falei, gente, sem condições de eu fazer Direito. Não tem cabimento. Então, eu transferi, na época, na FAAP, para Artes Plásticas. E eu entrei sem saber o que esperar. E foi engraçado, porque, aos poucos, conforme eu fui entrando nesse universo, eu fui me apaixonando. E os professores assim, Gê, qual que é a sua expectativa em relação a essa faculdade? E aí eu não tinha a menor ideia. Eu falei, não sei. Mas, hoje, eu acho que é um dos elementos mais potentes assim da minha vida e que eu gostaria muito que todo mundo tivesse acesso, porque eu acho que é uma tecnologia. Olha só, que, né, quero entender depois um pouco sobre essa percepção de tecnologia, porque eu acho que o mais bonito de quando eu ouço você falar de arte é justamente sobre esse desejo que eu sinto que é íntimo mesmo e é genuíno de que a arte fosse para todo mundo. Só que a gente não vê isso, né? A gente vê a arte ainda num lugar de muito elitizada, assim, e a gente vê também um afastamento das pessoas com a arte e também uma percepção do que é arte um pouco rasa, no sentido de tá todo mundo consumindo arte e fazendo arte muitas vezes sem saber. Só que há talvez um descompasso nisso entre o conceito e a vivência. Só que a pergunta de $1 milhão, né? O que é arte? Primeiro de tudo, para se alguém conseguir se relacionar, então isso aqui, o que é arte? Dá para você pincelar alguma coisa, um conceito assim na sua cabeça?
Então, você falou uma coisa importante, que existe um descompasso. E uma coisa que eu acho que é importante discernir é que existe a arte, do que eu entendo no sentido mais amplo filosófico, e existe a arte entendida pelo mercado. Então, é aí que existe o descompasso. Porque a arte, ela é algo que está intrinsecamente ligado na nossa vida. Qualquer coisa que você faz... Primeiro, eu queria falar sobre mercado. Então, a gente tem o ponto de vista de mercado, que é transformar aquilo em algo que seja, né, Vendável. que você consiga vender, comercializar e que tenha um produto, né, que tenha um resultado final. E o mercado tem as próprias leis e interesses. E é um mercado que, como você bem mencionou, é um mercado ainda elitista. Eu acho que a gente está caminhando para um outro lugar. Mas, por ser elitista, ele sempre tem um jeito de fugir à regra e se tornar algo... Quando você começa a tatear, eles mudam o eixo para continuar o interesse num lugar onde poucas pessoas têm acesso. Para ficar difícil de chegar de novo. Exatamente. Então, isso é uma dinâmica de mercado. E existe a arte no sentido mais amplo. E é muito engraçado, porque várias vezes a gente não percebe, mas a gente fala na vida, não, isso aqui... Nossa, isso aqui não é um filme, isso aqui é arte. Isso aqui não é um livro, isso aqui é arte. A gente fala direto como se fosse um adjetivo. E, realmente, eu acredito profundamente que a arte ela é uma forma de viver. Ela é algo que você pode transformar qualquer coisa que você faça em arte, contanto que você insira sentido. Perfeito. Então, sei lá, se você está fazendo um bolo delicioso... por isso que, quando a gente tem o afeto, né? Eu sempre dou o exemplo do bolo da avó. Porque a gente tem essa relação de afeto com o bolo da avó e a gente pode usar exatamente os mesmos ingredientes. Se você não tem um ingrediente afetivo, você vai falar, não é o mesmo bolo. Tipo, você pode fazer igual, mas assim... Tem uma coisa que está diferente, não sei se é um gostinho, um queimadinho, uma coisa ali, aquela atmosfera. E a gente percebe isso. E, às vezes, a gente não sabe nomear. Mas essa atmosfera que eu entendo que isso é a arte, ela existe, e a gente percebe. Então, a arte está diretamente ligada ao sentimento que aquilo ou causa em quem produziu ou em quem entrou em contato com aquilo, né? Eu acho que eu vou gabaritar. Em todos os episódios eu falo do meu filho. Mas é muito mais do que nas outras temporadas, porque agora ele é um ser humano que reage a coisas, que, enfim, né? Hoje ele é um indivíduo já. Parece que ele está saindo de casa, que ele tem 4 anos. Mas bem tem um artista, já quase formado. Uma coisa me chamou muita atenção, que eu botei uma música no carro, Slide Away, do Oasis, e ele falou, mamãe, essa música me faz sentir na praia. Eu achei aquilo, eu quase chorei, louca, né? Mas isso aí é uma pessoa que está... Isso pronto, ele entrou em contato com a arte, é arte para ele, porque fez ele sentir um negócio dentro do carro, em São Paulo, 6 da tarde, num buzinaço. Ele se sentiu na praia, porque ele entrou em contato com uma obra de arte. E ali eu achei aquilo tão bonito, assim, achei de uma sensibilidade dele, e que eu acho que talvez muitas vezes a gente perde, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai endurecendo, e a gente perde isso. E talvez seja muito mais sobre a gente ter esse radarzinho, esse olhar atento, do que falta de acesso. Porque eu acho que o acesso... Existe o lance, né, dos dados. 44% nunca pisou no museu. Mas a gente tem que ir no museu para consumir arte? Eu acho que não precisa ir no museu. Mas o museu ele é importante. E a gente tem poucos museus, né, pelo Brasil. Acho que por isso que também o dado do Brasil é tão alarmante. Porque tipo, você vai para o interior de São Paulo, você já não tem museu. Sim. Sendo que São Paulo tem a maior quantidade de museus, acho. Mas... você vai para outras regiões do Brasil, você não tem nenhum exemplo de museu. Então, isso é um problema de região. Mas o que eu acho mais problemático, que eu acho que tem a ver com isso que você falou, do bem de se emocionar, é que eu acho que, nas artes plásticas, especificamente, o que acontece hoje é que a gente sabe ver, mas a gente não tem o repertório para acessar tudo o que é aquela expressão. Então,
quando você vai assistir uma série, né? É até meio bizarro você falar, não vou assistir uma série porque eu não entendo o que é série. Não vou escutar uma música porque eu não entendo o que é música. Ninguém nunca falou isso. Ninguém nunca falou isso. Sim. Tipo, você é uma coisa que está tão dentro que a gente sabe não só ler aquilo, mas a gente sabe articular aquilo sensivelmente. Sim. E é isso que eu tento trazer no Códigos da Arte, porque a gente até sabe ver, mas a gente não sabe, às vezes, articular códigos que, às vezes, a gente nunca foi ensinado. Sim. E como, falando porque é uma metodologia sua, Códigos da Arte, assim, eu acho chiquérrimo. Minha amiga tem uma metodologia própria. Como que é isso, assim? E de onde nasceu a ideia de criar essa metodologia? E, claro, é um curso, né? Não vai dar pra gente contar aqui tudo, mas, assim, qual é o conceito básico, assim, do Códigos da Arte? E o que você espera de uma pessoa que terminou, assim? Ela entrou aqui assim e ela saiu assim. Então, quando eu me formei em artes plásticas, eu nunca quis ficar trabalhando naquele estereótipo de artista isolado. Uhum. Porque isso é muito esquisito, né? Você se forma, aí você é um jovem, e aí falam, tipo, te jogam e falam, agora você é artista. Aí você vive do quê? Porque não tem estagiário de artista, não tem assistente júnior de artista. Você, né? Você se intitula artista, você fotografa e bate na porta dos galeristas. Conta umas moedas. Não, e assim, como que eu vou ter uma obra que é relevante para a vida das pessoas se eu não vivi a vida que elas vivem? Sim. Se eu não vi o que elas vivem, como elas entendem o mundo, como eu vou fazer algo que é relevante sendo que eu não sei como é a vida delas? E é isso um pouco que eu também acho que acontece no universo das artes. Todo mundo sai e produz coisas que são totalmente dissociadas de uma realidade que é a maior parte das pessoas. Sim. Então, eu quis ir trabalhar. Então, fui entrar, né, também na área de marketing, que era o que pagava. E aí eu comecei a perceber, né, eu sempre sempre muito apaixonada pelas artes e interessada, então sempre consumi muito, mas eu comecei a perceber que todos os cursos de artes, era sempre se aprendia um trecho, vamos supor. Vamos aprender Renascimento. Sim. Aí você vai lá, aprende Michelangelo, Da Vinci. Aí você chega lá na exposição, tem um negócio ali do lado que você fala, gente, tudo bem, eu aprendi Renascimento, mas isso aqui não sei o que é. E a gente vai aprendendo tudo em blocos. Só que ninguém ensina a gente a articular essas palavras. Então, tipo, não existe que nem quando você vai ler um livro, como se você soubesse as palavras, mas você não soubesse articular elas. Não adianta você saber um monte de palavras, gente. As palavras você vai aprendendo conforme você vai lendo. Mas você tem que entender como que funciona o livro. O livro se lê de frente para trás. Como que você percebe aquelas palavras e como que você vai entendendo aquela... Começa por um livro mais simples. Sim. Então, o Códigos da Arte veio desse lugar de uma vontade que qualquer pessoa consiga navegar pelas artes, independente do período histórico, do movimento artístico, do que seja, as pessoas saibam caminhos de investigação. Então, que nem você vai assistir uma série. E aí você pode até não amar a série, mas você sabe que exigiu uma técnica, sei lá, de filmagem muito incrível, e que aí você fala... não sei se eu gostei tanto da narrativa, mas, gente, como eles filmaram esse filme... Sim, adolescência, por exemplo. Exatamente. De repente, todo mundo sabia o que era plano sequência. Mas, por aí. Exatamente. Tipo, não gostei, mas, gente, como eles fizeram aquilo? Então, você entende o valor daquilo, mesmo você preferir outros gêneros de filme, por exemplo. Sim. E o que faz... E aí, isso me lembra, sabe? A arte boa, a arte ruim. Eu gosto disso, não gosto disso. Dá para cravar isso? Esse artista é muito bom e esse artista aqui é muito ruim. Ou... Eu acho que tem alguns pré-requisitos, assim, para a gente
olhar uma obra de arte. Porque quando a gente olha uma coisa, você tem que pensar no tempo onde ele está inserido. Então, assim, você reproduzir uma coisa como se fosse o Renascimento nos dias de hoje... Gente, isso já foi feito. Segundo, hoje dificilmente você vai conseguir reproduzir com a qualidade do que eles faziam. Sim. E provavelmente você vai usar, talvez, artifícios que existem hoje para você reproduzir uma arte com aquela qualidade, com as tecnologias que você tem hoje. Mas, assim, seria meio vazio, porque está desconectado do tempo que a gente vive, das questões que a gente tem que lidar nos dias de hoje. Então, eu acho que, primeiro, você tem que olhar o tempo e o lugar onde está inserido também, porque isso também influencia. É um artista que viveu ali no Brasil e que tem certas questões para lidar. Não, esse é um artista norte-americano que tem outras questões, que está lidando com outras esferas. Porque você não consegue desconectar a arte do contexto histórico e político, né? Enfim, porque a gente, inclusive, num encontro recente, a gente estava conversando com alguns amigos, um que estava assim, cara, não gosto do Basquiat. Que eu já gosto bastante da arte, assim, olhando só a arte, gosto dele. Mas aí a G trouxe essa provocaçãozinha, assim mesmo, né? Mas por que você não gosta? E por que a gente... Como é que a gente lê Basquiat, então? Que, né, teoricamente, é um monte de garrancho. Mas onde o tempo que foi, Nova York, o que estava acontecendo, como ele veio numa contracultura. Hoje, uma pessoa fazer uma coisa tipo Basquiat vai ter um impacto muito menor. E isso entra no valor dessa arte, vamos chamar assim. Por que muita arte, muito artista, ele recebe reconhecimento depois que ele morre? Os artistas morrem fodidos, desculpa o peso da palavra, mas que fenômeno é esse? É por causa disso? Porque só depois se reconhece que aquilo ali contava uma coisa para além dele? Eu acho que isso aconteceu muito tempo, exatamente por causa dessa coisa do mercado, que é assim... Primeiro que o mercado era muito nichado, sempre foi aquela coisa nobres, que encomendavam obras, ou que podiam, né, comprar obras de certos artistas, sei lá. E isso era hiper nichado, porque isso ficou para uma elite XYZ. E o que aconteceu durante muito tempo é que esse mercado, às vezes, demorava muito tempo para começar. Então, por exemplo, na Europa comprava-se arte, né, no modernismo, ali, século XX. Até ele começar a abranger outros artistas que estavam fora daquele eixo que era do salão, que era da academia de artes, por exemplo, Van Gogh, sei lá, ele demorava um tempo para conseguir absorver. Então, às vezes, a pessoa já... ferrado, né? Ferrado. Mas tiveram artistas que... Picasso viveu muito bem, Monet viveu lá um período meio capenga, mas depois deslanchou. E hoje a gente tem a facilidade, eu acho, que dessa disseminação de informação, que eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade do artista viver, talvez, um outro lugar. E o mercado tem mostrado isso, que hoje em dia... O topo, né, da pirâmide, que antes vendia-se poucas obras muito caras e nem tantas obras mais baratas, agora a pirâmide está fazendo assim. Então, está vendendo mais obras acessíveis, ou seja, mais pessoas estão consumindo obras mais acessíveis e diminuiu a quantidade de obras extremamente caras. Sim. Será que é por causa do interesse maior? Você acha que existe uma crescente... Porque eu não sei como interpretar isso. Às vezes eu acho que o interesse pela arte está diminuindo, mas diante de um dado desse, será que está aumentando? Eu assim... Agora eu vou dar um palpite pessoal, porque isso é só palpite. Outras pessoas podem trazer outros insights. Mas o que eu tenho visto, que eu tenho percebido eu mesma, eu acho que a gente está com mais interesse em arte, tanto é que a gente está vendo outros ramos artísticos, culturais, entrando nesse ramo. Então, você vê a moda muito forte, assim, cada vez mais se aproximando das artes, a arquitetura se aproximando cada vez mais das artes, o design se aproximando cada vez mais das artes. Então, está tendo essa convergência. Sim. Então, marcas buscando artistas para fazer coisas... É um lugar que eu acho que as pessoas estão entrando mais. A SP Arte
sei lá, antes da pandemia, era uma coisa. Você não tinha preço disponível no site, você não tinha nada. Hoje em dia, você vê o preço. Você consegue entrar lá e comprar uma coisa, entendeu? E eu acho que mostrar o preço tem uma coisa do também... porque eu acho muito blasé não mostrar o preço e sob consulta. Acho, sei lá. Sei lá se isso é por segurança, mas acho blasé o sob consulta. Então, talvez isso seja uma forma também de falar, gente, tem para todo mundo, tem para quem quiser... Não para todo mundo, mas quem sabe esteja mais próximo do que você imagina, né, ter uma obra de arte. Mas uma coisa que me chamou a atenção, você falou, o design, a moda, estão se aproximando das artes. Mas não seria a moda, o design, a arquitetura também manifestações artísticas? Sim. E aí, como que essa separação? Porque arte a gente pensa em quadro na parede. Mas e tudo o resto que é arte? A música é arte? Mas é isso que eu acho lindo. Eu acho maravilhoso a gente estar nesse lugar. Porque eu acho que a gente está realmente questionando esse objeto de arte. Uhum. Que objeto é esse? Esse objeto pode ser a roupa que você veste. Sim. Sabe, esse objeto pode ser uma cadeira que você compra, que é linda, que é toda pensada e que foi feita com artesania, sabe? E eu acho que a sua casa pode ser toda preenchida desses objetos que têm sentido. Sim. E aí, sim, a arte vai ser para todos. Tudo bem, a pintura vai continuar existindo, a escultura vai continuar existindo, mas eu acho que quanto mais a gente se aproximar a isso, entrar na nossa vida, mais fácil a gente acessar esses lugares que são para poucos. Sim. E hoje, assim, se uma pessoa está ouvindo, assim, cara, eu gostaria, porque tem esse lugar do, eu queria gostar de arte, porque tem uma glamorização, né, da arte, e de até uma presunção de muitas pessoas que entendem de fato da arte, mas que fazem questão de se manter nesse lugar de superioridade mesmo. E aí parece um ambiente meio hostil, né, meio, sei lá, você fica um pouco envergonhado, se tem alguém que fala, pô, queria, mas me parece uma coisa que não é para mim, que é distante. Por onde começa, assim, a tentar se aproximar da arte? Eu acho que, assim, galeria não é um bom lugar, que a galeria, por si só, ela já tem um pouco dessa característica da comercialização. Sim. Então, realmente é um lugar que tem esse fim. Então, o museu, geralmente, tem iniciativas que promovem você entrar. Agora, realmente, são estruturas que você entra, você já começa a falar mais baixo. Por quê, cara? Como se as obras fossem quebrar. Por quê? É verdade. Eu entro no museu e já falo, filho, aqui, assim. Fica aqui, fica um pouco mais contido. Ai, olha que lindo. Aqui você... Por quê? Agora que eu me liguei. A gente fala mais baixo, a gente entrou no hospital. Tem um pouco dessa aura. E isso é uma questão que estuda-se sobre museus. Nossa, nunca pensei nisso, mas é verdade. Entrou no museu... Todo mundo começa. E tem um eco, né? É tudo grande. E eu acho que é uma questão, mas existem vários tipos de museus. Por exemplo, tem o Museu Catavento, que é um museu super interativo para criança. Então, acho que é um caminho muito legal para criança. Sim. Mas tem outros museus que estão se transformando e que são um pouco mais leves. Tem um outro museu que agora eu esqueci o nome, mas é perto do Parque Vila Lobos, que é quase uma casa, assim, com um jardim. Então, você entra, tem um café lá dentro, você toma... Então, não tem tanto essa aura. Esse distanciamento, assim, né? Porque é quase como se você estivesse invadindo um lugar muito... Enfim, não sei se eu deveria estar aqui. É curioso mesmo quando o que acomete a gente quando a gente entra numa estrutura dessa de museu, né? E quais são, para você, os benefícios de se estar mais próximo da arte? A arte como ferramenta mesmo de existência, de autoconhecimento, de percepção do outro. Para além do, gosto de arte, qual é o papel que a arte pode desempenhar na vida das pessoas? Muitos. É assim, eu sempre fico pensando que existem duas instâncias, né? Tem o fazer, que eu acho que todo mundo devia ter... Sei lá, se você gosta de qualquer coisa, gente. E aí eu tenho uma amiga que ela fala, porque eu sou muito exigente comigo. Eu começo a fazer um negócio, eu já começo a ficar nervosa porque eu não sei fazer. Aí eu falei, começa da onde você se sente mais à vontade. Você gosta de rabiscar enquanto você está no telefone? Sabe aquelas coisas que você fica rabiscando enquanto você está pensando? Começa daí. Começa rabiscando. Começa escrevendo. Sei lá, eu gosto de escrever frases. A expressão artística ela pode estar em qualquer lugar, pode estar na culinária, entendeu? E você fazer daquilo
Não, eu vou criar uma coisa que tem... Pensa e tenta expandir a criatividade. Sim. Então, por exemplo, você vai fazer um prato, pensa na cor do prato. Pensa nos ingredientes, as cores que aquilo tem. Como você pode transformar aquilo para além só do, sei lá, do gosto? E aí você vai expandindo essa sua criatividade. E eu acho que o fazer artístico também te conecta muito com uma coisa que eu acho muito importante, que é a ética, além da estética, a ética. Porque a beleza ela está associada à ética. Uma coisa, quando você se aproxima dela, inicialmente, você pode falar, ela é linda, né? Mas aí, quando você se aproxima mais, às vezes você vê que o negócio não é ético e perde um pouco dessa beleza. Fica mais... perde o brilho. Então, a gente vai percebendo que a ética... Aí eu também sempre dou o exemplo do bolo, né? Você vê um bolo todo confeitado, lindo, maravilhoso, mas você vai comer, é tipo gordura hidrogenada e farinha... Matou. Mano, não dá, entendeu? Agora, é um bolo que ele esteticamente é mais simples, mas você vai ver, é todo com frutas que foram colhidas, sei lá, com cuidado, fofinho, molhadinho, delicioso, feito com carinho, sabe? Muda o bolo. E você começa a achar aquilo a coisa mais linda. Mas, para isso, você tem que enxergar a ética da coisa. Então, eu acho que todas essas instâncias do fazer arte podem estar... Então, por isso que eu acho que é muito importante todo mundo ter contato com a arte nessa instância criativa do ser humano, porque todo ser humano é criativo. E a gente é resolvedor de problema. E você só vai conseguir resolver seus problemas se você conseguir enxergar a coisa de uma forma mais ampla e mais inteira, estética e eticamente. E aí tem a outra instância da arte, que é a da contemplação. Essa eu acho muito importante, porque a gente vive numa sociedade que a gente vive desconfiado do outro. Não, porque o outro tá, não sei o quê, né? A gente sempre anda desconfiado das pessoas e do mundo. E eu acho que a arte é um lugar seguro para você baixar a guarda e entrar em contato com algo que é estranho. É assim, gente, eu não entendo essa coisa. E ali você pode não saber. Eu acho que você pode ser vulnerável e olhar para aquela coisa e achar um pouco esquisita e ir se aproximando daquele outro universo, daquela outra pessoa. Então, às vezes, você vê uma coisa que é esquisita, é um lugar seguro para você adentrar aquele universo e se aproximar do outro. Então, eu acho que a arte ela é um elemento muito potente de transformação social mesmo. E você acha que, então, o fazer arte vem antes do consumir a arte? Acho que vem, Eu acho que todo mundo devia praticar arte. E isso é uma movimentação, eu acho, talvez bem tímida ainda, mas eu tenho sentido um interesse maior no fazer a arte. Assim, pessoas fazendo... Pessoas das mais variadas áreas de atuação, tá? Não, tô aquele falando livro do ursinho, como chama aquilo? Que agora é uma febre, que todo mundo pinta. Ah, o Bobbie Goods. Bobbie Goods. Então. Gente, já é um índice. O livro mais vendido. Exato. As pessoas querem ter contato com alguma coisa. Com essa coisa do fazer, né? E, assim, tenho visto muita gente no final de semana indo fazer uma caneca num ateliê de cerâmica, pessoas pintando o Bobbie Goods, que seja. A gente teve a fase da mandala, mas ela foi mais tímida. Ela veio e ela foi embora. Mas eu tenho visto bastante coisa, assim, e eu noto até profissionalmente, assim, em eventos que eu tenho ido, de marcas, fazendo esse convite a pintar, a criar alguma coisa, porque a arte também funciona como uma ferramenta de conexão humana. No fazer, né? E eu acho que tem sido uma ferramenta boa, porque o Bobbie Goods, as pessoas pintam juntas o Bobbie Goods. Você pinta desse lado aí, eu pinto daqui, ou você pinta o seu, eu pinto o meu. E trazendo isso para esse lugar, porque existe uma ridicularização também que as pessoas gostam de fazer com tudo que vira pop, mas trazendo uma coisa que é de se observar dentro desse fenômeno. Eu tô achando ótimo que as pessoas estão se interessando. Porque antes isso do que ficar scrollando num algoritmo ali que te frita a mente, né? Exato. E essa arte como ferramenta de conexão humana, eu tenho notado isso acontecer e eu acho que está nascendo de uma carência enorme que a gente está sentindo coletivamente, de realmente aterrar, de se conectar com o outro.
Como você vê a arte cumprindo esse papel que, antes de ser contemplativo, de ser bonito, de ser feio, ele presta esse serviço? Nossa, eu acho incrível. Eu acho maravilhoso. E eu acho que realmente a gente está numa onda, assim. A gente está indo para esse lugar. Eu também concordo com você. Só que eu acho que a gente tem que usar esse movimento para que não fique só mais um paliativo para a gente ficar vivendo uma vida que não está legal. Sim. Porque isso é meio uma válvula de escape, Sim. porque a gente vê que falta conexão humana, que falta... E aí, como que a gente transforma isso em algo realmente potente? Eu acho que essa aqui é a chave. Como que isso vira uma ferramenta de transformação? Né? Como a gente Permanente. potencializa Sim. isso para que realmente você vá numa coisa que vamos pintar juntos, mas que dali realmente vire uma amizade e que, sei lá, que a gente construa uma coisa juntos muito legal e que não seja só uma coisa, tá bom, me chamaram, eu vou lá nessa Vou tirar uma coisa. foto, postar na minha rede social e acompanhar os comentários. Exato. Porque tá todo mundo fazendo. Esse negócio da popularização também, eu sinto que a arte, dependendo de uma ou outra, e eu vou trazer a polêmica aqui, mas eu tenho a impressão de que quando uma arte ela realmente se populariza, no sentido a pop art de popular, ela perde o valor. Assim, ela é ridicularizada. Então, eu falo de um lugar que, às vezes, faz isso. Assim, eu digo, por exemplo, Romero Brito. Vou falar dele. Vou falar do Romero Brito. Colocou o Romero Brito na mesa. Vamos botar o Romero Brito na mesa. Sei lá, eu acho que lá nos anos 90 era interessante aquelas coisas coloridas, assim, né? Só que, de repente, ele tava... Sabe aqueles carros que tem pneu atrás? A capa do pneu era dele, o brinde da revista Caras era dele, aí era dele, tudo é... E saturou. E até hoje, assim, eu tenho calafrio quando eu olho a capa da mala do Romero Brito. Assim, saturou. Sim. Qual é o limite do... Porque, assim, eu entendo que a arte a arte popular mesmo, não, o popular, quando a gente fala, não é pejorativo. Mas, assim, qual o limite disso para que não tome esse lugar do Romero Brito? Desculpa, gente, se você gosta do Romero Brito, pode. Mas eu acho que ele passou da conta, assim. Sim. Mas eu acho que, será que entra no lugar do produto? Para mim, entra no lugar do produto. Porque exatamente isso que... eu entendo super o que você está falando. E, para mim, também não tem problema a pessoa gostar do Romero. Tipo, eu gosto, né? A pessoa fala, eu gosto das estampas dele, acho legal. Tá tudo bem? Tudo bem. A questão volta para aquilo que a gente estava falando antes, né? O que é arte? Arte é o que o mercado fala que é arte? Ou arte é um sentido mais profundo? Ou arte quem que define ali o que é arte? E, para mim, a arte precisa ter um sentido por trás. Tem que ter um propósito humano, de vivência humana, de transformação humana. Quando você começa nessa reprodução, eu acho que ela cai nesse lugar de produto esvaziado. E dá para a gente dizer que é arte ainda? Olha, para mim, a arte ela é como se fosse uma régua. As coisas são mais ou menos arte. Uhum. Então, não é assim, isso aqui agora está fora do quadrado. Eu acho que ele está mais distante. Tá. Não deixa de ser. Não deixa de ser uma expressão, mas ela está muito esvaziada de sentido. É muito difícil alguém olhar para um Romero Brito e se emocionar muito, porque você vê que a pessoa colocou a alma dela ou trouxe uma coisa muito única para aquilo. Porque aquilo já está seriado, entendeu? Ele é uma estampa. Sim, é isso. Quase parece que você aperta um botão e aleatório, assim, se transformar em Romero... E deve ter, eu acho, na internet. Se a gente procurar Romero Brito Generator, eu acho que você coloca lá e vira. Sim. Então, eu acho que... Eu gostei disso, não deixa de ser, mas tá mais distante do que é para ser o ponto de partida da arte, enfim, né, dessa criação, porque ele parou de criar, ele começou a só reproduzir, né? E falando em sentir coisas, eu penso muito no grafite. O grafite, ele é uma expressão urbana, é muito potente, assim, né? Quando você pensa no crânio, nos gêmeos, pensando de pessoas que furaram a bolha e, né, o mundo conhece, mas que é uma arte marginalizada.
E aí, facilmente, chega um prefeito novo e passa um pincel e acabou, gente, vamos botar planta. Como, por que essa arte é tão desrespeitada? A arte que vem do povo e que fala nas ruas. Olha, gente, até agora eu não sei, porque grafite já é arte há muito tempo, já está nos maiores museus do mundo, e a gente continua nesse dilema. E é uma das expressões, ou uma das mídias que eu acho mais lindas, exatamente porque ela está na rua, ela tem a generosidade de não ser comercializada e da pessoa colocar ali para todo mundo ter acesso E àquilo. contemplar e ser tocado por aquilo, né? A arte na rua é uma das coisas mais lindas que tem assim de expressão humana, porque ela é compartilhada por todos. Todos que estão na rua têm acesso àquela obra. E ela é marginalizada, inclusive. Não só não é valorizada, como muitas vezes ela é marginalizada. Não, gente, isso... Né? Enquanto isso seria uma ferramenta poderosa de aproximação do povo Nossa, com certeza. com a arte, porque tira os limites físicos das paredes, que você tem que adentrar, e a arte que encontra você, e não o contrário, né? Então, eu acho também que essa interpretação do que é arte, do que não é, que você falou no começo, qual é o sentido disso? Eu acho que se você vê o sentido, na verdade, né, você exercitar, achar o sentido naquilo, porque às vezes o sentido de quem fez não é o mesmo de quem interpreta, e eu acho que a magia também acontece aí, né? Então, eu fiz com essa intenção, mas tocou no outro de outra forma. E a mesma pessoa olhando, várias pessoas olhando a mesma obra são tocadas de formas diferentes, porque a arte encontra o que já tem dentro de nós, né? E a arte como terapia é um recurso que se usa hoje, né? E em que áreas você acha da gente, elas são modificadas através da arte? Como que você fica diferente? Como você se transforma de forma irreversível depois do contato com a arte? Nossa, eu acho que são muitas instâncias. Eu acho que quando você entra em contato com obras de arte, primeiro, eu acho que quando você aprende a apreciar, você entende um novo tempo das coisas, porque eu acho que a gente tem tudo muito rápido, assim. Então, eu acho que essa coisa de você apreciar uma coisa e você realmente ser tocado por algo que não tem essa velocidade, não tem essa coisa tipo, eu preciso emocionar o outro rápido. Como é isso, né? Eu acho que isso é muito potente. A arte também é capaz de te confortar e de te dar um carinho quando você está passando por algo muito difícil, um luto. Eu acho que não existe como você viver um momento desse sem arte, porque, para mim, é na arte que esses momentos fazem sentido e que você consegue encontrar pontos de doçura na dor, pontos de sentido nisso, que às vezes é tão cruel. E que você vê que é compartilhado e que todo mundo passa. Então, acho que esse é um lugar que, para mim, é crucial para a nossa existência. E eu acho que também tem uma outra coisa muito importante que transforma a gente profundamente, que é a capacidade de você gerar os próprios objetos simbólicos que você quer deixar para o resto da vida. Sim, porque a arte, eu acho que é o único jeito de transformar uma pessoa em imortal. Né? Eu acho que a imortalidade, eu não sei se existe outro caminho, a ciência talvez, mas a arte é a primeira coisa que me vem à mente, é o que fica quando a carne vai, né? E o tanto que isso é bonito, uma ferramenta de imortalidade, né? Tantas pessoas que já se foram na arte, música, livros, aquela coisa fica viva ali, contribuindo para o mundo e para as outras pessoas depois que se vai. Então, acho que a arte como uma ferramenta de se transformar em imortal mesmo é muito poderosa. E a gente estava no episódio com a Cris, que é escritora, a gente trouxe na mesa o tema inteligência artificial. E eu queria entender qual é a sua ideia, ou qual é o seu entendimento sobre isso, porque a gente teve... Esqueci, como é que chamava aquelas coisas que a gente comprava arte online? NFT? Esses negócios, tá vendo? Até fugiu da minha mente de tão horrendo que eu acho. E aí, NFT? Como que assim, o problema de todas essas coisas é o mau uso.
de tudo. Inteligência artificial, NFT, é tudo. O problema de tudo é a má utilização, igual redes sociais, igual tudo. Porque a NFT surgiu como uma ferramenta de autenticar obras que fossem digitais. Porque, realmente, a pessoa vai, cria uma mega obra digital e ela não tinha como comercializar, porque era um arquivo. Né? Como que você comercializa e aquilo pode ser replicado? Então, é como se fosse um selo lá, digital, que aí você vende para a pessoa e só aquela pessoa tem direito àquilo. Uhum. Aí começa a loucura, né? Das pessoas que começam a usar isso errado. Então, queima o Picasso para transformar em NFT. É umas coisas... Meu pai. Que não faz o menor sentido, gente. Você tem que produzir uma arte digital para você usar NFT. Então, esse é o problema da NFT. A inteligência artificial também está no problema do uso. Mas eu vi uma entrevista com o Marcelo Dantas, que eu achei... Ele é completamente maluco, né? Mas eu gosto muito da visão dele. Ele fala que, como uma inteligência, a gente pode usar ela, eu acho que, para coisas mais criativas, coisas que às vezes a gente ficaria, às vezes, penando porque às vezes a gente não tem a técnica, mas que às vezes você tem uma visão de uma imagem que você quer entregar para o mundo. Então, outro dia eu vi uma coisa linda, que era uma artista que recriou imagens imaginárias de mulheres negras e lésbicas que viveram no início do século XX, e ela criou essas imagens como se fossem fotografias antigas. E aí meio que deu vida a mulheres que talvez viveram e que não tiveram... invisibilizadas. Então, tem jeitos criativos e interessantes de você usar a inteligência artificial. E existem coisas que são, tipo, gente... Transformar num bonequinho na caixa e publicar loucamente nas redes sociais. Mas o Marcelo Dantas, ele é a favor de, tipo, um dia a inteligência artificial vai criar as próprias obras para a inteligência artificial apreciar. Nesse nível. Entendi. É outro nível. É um outro, assim... Eu já não queria estar aqui na inteligência artificial, mas estou. Achei que ia demorar mais. Nesse aí, eu realmente quero ter partido. A gente não vai estar, espero. Eu realmente espero, porque eu tô achando que as coisas estão escalando rápido demais, né? E quando a gente entra num museu e a gente se sente desconectado daquele lugar, de que forma a gente pode fazer essa experiência ficar melhor? Nunca fui no museu, vou lá agora. Mas você entra... entendi nada daqui. Nossa, a primeira dica: vá numa exposição de um único artista. Não comece por exposições de acervo de museu. Então, olha a exposição e fala assim, esse artista eu gosto, vou lá nessa exposição, que é uma delícia. Aí você vai se aprofundando naquele artista inteiro, porque um artista é um universo completo. Você tem o início da carreira, você tem o meio da carreira, você tem outras visões do curador. Quando você chega numa exposição que tem obras de diferentes artistas, de diferentes períodos, com o olhar do curador, para você absorver tudo que está ali... É uma sobrecarga, né? É uma sobrecarga. Difícil. Uma coisa que eu acho que que é muito interessante, e que eu acho que muda toda a experiência, mesmo quando eu viajo e tal, para visitar não só museus, mas obras, né? Visita guiada. Eu sei que às vezes parece chato, mas você saber a história por trás de quando aquele quadro foi pintado, qual era a circunstância, que ele morava na casa do tio e ele era paupérrimo. E eu acho que quando você tem uma visita guiada e que vem mais detalhes por trás daquilo, você começa a entender que lugar aquela obra ocupou na vida do artista, em que período estava, que é aquilo que você sempre fala. Essa obra, ela beleza, é um negócio aqui. Mas quando você descobre o contexto em que aquilo foi criado, aquilo ganha outro tamanho, outro sentido. Então, eu acho que uma visita guiada é tão valiosa. Sabe, eu sou a pessoa que pega os foninhos em museu, quando viajo, porque eu saio de lá me sentindo mais... aprendi coisas hoje. Porque senão você passa o olho assim, bonito, 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 foi embora. Mas quando você mergulha, assim, eu sinto que daí vem uma marca, aí faz uma marca em você. A arte que depois não tem mais volta. Não desfaz. Só que eu vejo pouco. Você faz visitas guiadas, né? Eu estou fazendo visitas guiadas sob demanda. Às vezes as pessoas me pedem e é muito legal. Ô, gente, vamos fazer... Comente se você quer uma visita guiada na próxima exposição de um único artista e vamos fazer com a GG.
Nossa. Porque eu acho que isso faz tanta diferença. Não, E é gostoso, você quer faz. fazer de novo. É gostoso. E quando você faz visita guiada, assim, geralmente são grupos de quantas pessoas? Geralmente eu faço até 10, Uhum. até 12 acho que dá. Porque se ficar um grupo muito grande, você também não consegue trocar com as pessoas que estão ali. E a parte mais gostosa da visita, eu acho que é você trocar com quem está ali também e traz outras visões. Uhum. Então, e eu acho que tem que ser um grupo assim, vamos só adulto, porque eu acho que criança você tem que ter uma outra abordagem. Sim. Então, quando é criança, geralmente eu faço a visita com a família e tal, que também é muito legal. Mas, realmente, a visita guiada traz outras camadas E interessantes. é o famoso me ajuda a pensar. Me Sabe? ajuda a pensar. Porque, às vezes, é isso. Você, sem o embasamento ali das coisas que estavam por trás, você tem dificuldade de colocar aquilo em algum lugar. Passa só pelo bonito. Ou pelo não gostei, gostei, não gostei. E, às vezes, você pode achar um quadro... Eu olhei, achei o quadro feio. Ouvi a explicação. Cara, que demais esse quadro. Tem o poder de transformar. Porque Tem. a arte tem contexto, né? E você falando de criança, uma coisa nada a ver, mas que eu queria pontuar, quando eu levo o Bento, eu tenho o meu próprio jeito de lidar com ele para ele conseguir se conectar com a arte. Mas, gente, eu fiz um exercício agora do Monet, eu baixei para falar do lado dele e a gente bem na frente do quadro. Eu abaixei assim para falar, gente, a visão que ele tinha do quadro era horrível. Tadinho! Eu falei, filho, Gente, não! realmente! Peguei ele no colo. Ele tava vendo a moldura e tipo, uma coisa verde. Oh, como é que eu vou querer que ele olhe para esse negócio? Verdade! E aí, uns eu afastava. Eu não tinha pensado nisso! E eu não baixei para ver da altura dele. Eu baixei para falar com ele. Porque no museu a gente fala baixo. E aí, eu falei, nossa, é óbvio que ele tá achando um saco isso aqui. Aí eu comecei a pegar ele no colo. Eu falei, olha só por esse quadro. Olha isso aqui. E aí, ou a gente se afastava e eu baixava para ver o que ele estava vendo. Mas, às vezes, meu filho no museu é impossível. Gente, é óbvio, ele tá vendo a moldura claro. dessa grossura e não tá chato. E achei interessante. Eu falei, cara, no próximo, vou ficar carregando ele no colo para ele conseguir se conectar melhor. Gente, amei essa reflexão, realmente. Os quadros são todos altos e às vezes tem aquela moldura dourada, cheia isso que de ele vê. ornamento. E aí você fica vendo aquele negócio e o quadro que é bom. Tipo, eu no show, que eu vejo as luzes em cima do palco. Né? Então, isso é uma... E é claro, quando você está fazendo uma visita que tem crianças, tem muitas outras coisas que você tem que prestar atenção enfim, métodos de fazer elas se conectarem. Não adianta você falar de contexto político, cultural, que ela também não vai entender. Então, trazer outras propostas ali, né, para contemplar aquela arte. E aí, GG, a gente está quase finalizando, mas eu queria saber, você desenvolveu uma própria metodologia, com um intuito generoso de fazer com que as pessoas consigam se conectar com a arte da mesma forma que você se conecta e você vê o quanto isso é poderoso. Quando você criou, qual era a sua ideia? Cara, qual é a minha contribuição que eu quero? Como eu quero que isso bata no outro? A coisa que eu mais quero é que as pessoas olhem uma obra e não dependam só do guia. Porque hoje é como se você, toda vez que você quisesse ler um livro, você precisasse de um intérprete. Sim. E isso que você está falando, de você entrar no museu, você fazer uma visita guiada e ser delicioso, eu quero que qualquer pessoa possa entrar no museu e falar, gente, que incrível! Mesmo que seja 3 obras, sei lá, porque é um trabalho que às vezes demanda você olhar, pensar, pesquisar um pouco, olhar por outros ângulos. Mas, a partir do momento que você acessa aquilo, é tão prazeroso. E aí, a gente vai conseguir ter outras discussões sobre arte. E aí, essa distância que você falou no começo do podcast, que é essa... O descompasso. Esse desbalanceamento entre o que a gente vê nos museus e a vida das pessoas e como elas entendem arte, isso vai começar a diminuir. Eu quero que as pessoas cheguem e tenham poder para interferir na arte que está sendo produzida hoje. Sim. Não quero mais que seja um artista que saiu da faculdade e que nunca viveu nada e que não sabe nada, produzindo arte para alguém que tem uma vida completamente diferente, cheia de outros problemas. Sim. A gente precisa ter essa união para que a gente produza obras que sejam relevantes para os dias de hoje. Aproximar a arte do cotidiano, né? No final das contas, é isso. E eu acho que a arte hoje, além de todas, né, além de tudo, tem esse poder do trazer a gente para o momento presente.
né? Ninguém vai para um museu, contempla uma arte e não tá lá. Tem que estar lá, gente, assim. Ou então não vai, pode ficar, sei lá, no seu celular em outro lugar. Mas eu acho que tem esse negócio do trazer a gente para cá, do conseguir observar. O nosso olhar está muito pouco treinado hoje, está desacostumado. Porque a gente olha tudo muito rápido e já vai para frente e rapidamente a gente muda o estímulo visual. E eu acho que a arte traz a gente para esse momento de tá, é isso que eu tô vendo, é essa a moldura, essas são as cores que ele usou. No Monet dava para ver onde passou cada pincelada, assim, e era legal observar as pinceladas deles em alguns quadros, assim, falava, cara, olha a quantidade de pincelada que ele deu aqui. Não, e as cores. Assim, o Bento tá arrasado que a água dele é verde. Arrasado. Ele falou assim, por que a água dele é verde? Toda vez ele falava, filho, o que você tá vendo? Ele falou uma floresta, falou, não, filho, é um rio. Ele, mas é verde. Mas é verde. Mas eu acho que a arte tem esse poder de trazer a gente, de desacelerar a gente, e essa é uma necessidade geral, global, mundial, unânime, de precisamos desacelerar, e quanto mais ferramentas a gente tiver para isso, melhor, e a arte é uma ferramenta poderosíssima, o fazer e o consumir, né? Gente, GG no Instagram, Maria Eugênia... Maria.Eugênia Clemente. Eu ia falar Maria Eugênia.Clemente. Maria.Eugênia Clemente. Fala sobre arte, traz, além de tudo, uma curadoria que eu adoro. Às vezes você traz algumas manifestações, seja em vídeo, seja uma dança, seja... Eu gosto muito da sua curadoria também lá, de conteúdos que você faz, então de fazer a gente ver coisas bonitas. E faz um conteúdo voltado para a arte, que eu espero que você não pare, que continue. Desejo muito sucesso para sua própria metodologia, para o Códigos da Arte. Aliás, dá para fazer. Sim. Ele é um curso online. Todo online. E aí eu ainda desenvolvi uma colinha que você ainda leva no museu. Você baixa e leva lá. Tá bom, esqueci essa parte, você ainda tem a colinha. Olha só. Então, se você tem também esse interesse em se relacionar mais intimamente com a arte, o Códigos da Arte é para você. E acompanhe o GG, vão mais ao museu, não num lugar de presunção, mas de realmente tomar para si esse lugar de consumidor de arte, porque é para ser para todo mundo, né? Exato, é de todo mundo. A gente precisa tomar esse lugar. Muito bem, muito obrigada, GG. Ai, amei amiga, ver obrigada, você aqui. amei. Eu também. Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do Pra Não Passar em Branco. Até semana que vem. Tchau.